Jesus já levou as doenças. Sério? Não crê, a pessoa morre ali, mas ela não crê. O coração da pessoa é duro para crer, gente. Entendeu? Pensa, não, levou do Bernardino, do Geraldino, mas a minha não. Deus faz acepções de pessoas, gente. Lá no livro de Isaías 53 está escrito o seguinte, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas. Gente, preste atenção na palavra que você vê na igreja, plural, nossas. Senão ele falava nossa. As nossas enfermidades, também está no plural, são todas. Todas as enfermidades. Não é algumas, senão estava lá, tomou algumas enfermidades. Não, está todas. Tomou as nossas enfermidades, as nossas dores. O que ele fez? Levou sobre si. Jesus é mentiroso, gente? Ele mentiu quando ele disse que levou as nossas doenças? Poxa, a primeira vez que Jesus mentiu, hein? Nunca tinha visto Jesus mentir antes. E pelas suas feridas, ele disse que nós, na Bíblia, que Deus deixou o médico para cuidar da gente. Se você achar esse versículo, você me mostra. Porque até hoje eu nunca vi esse versículo na Bíblia. Eu já vi o seguinte: pelas feridas de Jesus foste sarado. Seu irmão, da sua vida inteira, você não viaja, você está entendendo? Você abre mão de várias coisas para estar ali pregando à toa. Poxa, brincadeira, gente. Se Deus está falando, é verdade. Amém? Vamos lá no livro de Marcos. Esquisito. Meu pastor às vezes fala isso lá, gente. Não é como o pastor está falando, não. Não é como então? Me explica aí. Não é como está escrito na Bíblia. Então, como que é? Pelo amor de Deus. Como que é então? Como é que funciona o negócio? Me explica. Se a gente não crê no que está escrito na Bíblia, acabou, irmão. Vai crer mais o quê? Se Jesus é o verbo, se Jesus é a palavra, se eu não crer no verbo, não crer em Jesus, não crer na palavra, eu vou crer mais o quê? Me explica. Acabou para mim, irmão. É sério isso. Aí a pessoa sofre, Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso, irmão. Precisa crer em Deus, tem que largar a incredulidade de lado, pelo amor de Deus, gente. Não, está amarrado sendo demônio, sabia? Prende o coração da pessoa, a pessoa não crê, não se entendeu o que Deus está falando. A pessoa fica ali sofrendo, com a palavra ali sofrendo. Poxa, sem necessidade, né? Você sofrer com Jesus do seu lado. Olha o que ele falou lá no livro de Marcos. Vamos lá. Marcos. Caminha tá bonita. Deve ser de laxinho, de puxeira. Marcos 9. Tudo bem, Cadu? Como é que você tá? Como é que tá as férias? Eu achei tão engraçado ontem. Eu estava passando umas fotos. Tentei passar, não do meu celular para o pendrive. A gente está passando lá, passou um certificado. Aí tá lá, carro, não sei o que. Aí a Natasha, mãe, esse aí a gente já pode tirar daí, porque já foi entregue. Eu falei, esse? Quem é esse homem? Eu não vou te dizer esse homem, não. A Natasha, falei, Natasha, você tá vendo? Eu não devo ter batizado esse homem, Natasha. Esse é o Carlinhos. Eu estou acostumada a chamar de Carlinhos. Ele estava lá, Carlos, acho que é Eduardo, né? Carlos Eduardo, você não pode dizer esse homem, não. Aí ela, mãe, esse é o Carlinhos. Tá, eu chamo ele. Acostumada a chamar de Carlinhos, de Carlos Eduardo. Quem é essa pessoa? Eu nem sabia que ele tinha mais um nome. Pelo menos era só Carlinhos, entendeu? Então, lá no livro de
de Marcos. Marcos. O nome do meu sobrinho, do meu enteado, é Eduardo também. Ele também tem 2 nomes, só que ele é Eduardo William. Eduardo William. Vamos lá no Marcos 9, versículo 19. Gente, abre seu coração para você entender isso aí que Deus está falando. Glória a Deus, porque a incredulidade atrapalha Deus de agir na sua vida, gente. A pessoa fica sofrendo com a palavra ali, sem necessidade. Olha o que está escrito aí, ó. E ele respondendo-lhe, disse: ó geração, o que, gente? Incrédula. Pastor, o que é uma geração incrédula? Uma geração que não crê. Não crê. Hoje a gente vai ter batismo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre batismo. Vai batizar minha sobrinha. Ela veio aqui no culto, eu estava pregando. Gente, olha só, é tremendo quando a pessoa entende a palavra. Você lembra que eu estava pregando aqui no culto sobre batismo? Não sei se foi um dia desse aí. Ela, oi? Acho que foi sexta. Ela estava sentada, foi sexta mesmo, ela estava sentadinha ali ouvindo a palavra. Aí depois do culto, tia, não tem como a senhora me batizar, não. Até uma criança entende a importância de um batismo. Você entendeu? Aí ela já tem 12 anos, né? Ela fala para sua mãe concordar, se ela autorizar o batismo. Aí a mãe dela, não, mas eu não posso proibir ela, porque essa minha sobrinha, desde pequenininha, ela sempre foi chegar a Jesus. Não é assim? Sempre gostou muito de igreja, desde pequenininha. E eu lembrei até de mim, né? Que eu era assim na casa. Eu sempre procurava uma igreja por perto da minha, quando era pequenininha. Quando era isso, o vizinho me levava. Ficava toda feliz quando o pessoal ia lá. Batia lá, Deus, eu chamava minha mãe. Filho, deixa ela na igreja com a gente. Aí tinha uma coleguinha minha, eu ficava toda feliz. Mas não era só por sair da coleguinha, eu gostava mesmo de igreja. Sempre gostei. Depois que eu desviei, fez o juiz, o juiz voltou de novo. Conseguiu ligar para ela? Não. Só caiu no caixa de mensagem. Deve ter dado alguma coisa no celular dela. Vou carregar alguma coisa. Então, ele está dizendo assim: ó geração incrédula. O que é uma geração incrédula? Uma geração que não crê. Você está entendendo? A pessoa não crê que Jesus está falando de jeito nenhum. Até quando? Isso é Jesus falando, né? Até quando eu estarei convosco? Pastor, como que Jesus está com a gente? Vamos dar uma paradinha aqui. Vocês estão lendo o quê? A Bíblia. Isso aqui é o quê? É a palavra de Deus. Quem é a palavra? É Jesus. Então Jesus está conosco. Você está entendendo? Você tem a palavra. Se você não tivesse, estaria sem Jesus. Você tem a palavra. Você está com Jesus. Aí ele está falando: até quando eu estarei convosco? E até quando vós sofrereis ainda? Você vai continuar sofrendo, mesmo comigo ali. Tem gente que sofre mesmo com a palavra ali. Você está entendendo? Tem gente que todo dia sente dor aqui, dor lá, mesmo a palavra dizendo que a pessoa está sarada, que Jesus já levou as doenças, gente. A coisa é séria, a pessoa não acredita que Jesus já deu saúde a ele ou a ela. Está dentro da igreja, está vendo cura, está vendo milagre. Gente, teve pessoas que já foi curada até que nem a sua cunhada, né? Foi curada de câncer, no colo do útero. A filha da Juliana que não enxergava, gente. Poxa, pelo amor de Deus, não enxergava. Nada. A menina não enxergava. Eu olhei ela aqui na frente. E o médico disse que a inflamação estava passando para a outra vista, ela ia parar de chegar da outra vista. A menina está enxergando até hoje. Você está entendendo? E outras pessoas que
foram curadas aqui, a sobrinha da Luzia, né, foi curada de leucemia. Ela estava internada no hospital com câncer, gente. Estava gravíssimo. Leucemia, diabetes. Eu até me arrependo até hoje, né? Tem coisas que a gente deixa de fazer que a gente se arrepende. Meu pastor sempre fala, quando a gente vai orar por um enfermo, para no hospital, a gente não pode fazer aquela oração egoísta, tem que orar por todos. E eu até me distraí um pouquinho, não orei por todos, e os coleguinhas da sala onde ela estava, que era uma sala grave, morreram tudo. Só ela que saiu dali viva. A menina está aí, ó, forte, está bonita, está saudável. E outra coisa, foi curada também de epilepsia. Você está entendendo? A pessoa está vendo Deus fazendo, a pessoa não crê, pelo amor de Deus, de parar com isso, gente. Chama dureza do coração. Hã? É uma dureza do coração da pessoa não crê. E Deus chama a nossa atenção por causa disso, sabia? É aqui, ó, a advertência de Jesus. Vem cá, até quando se eu voltar com você e quando eu vou estar sofrendo? Ó, geração incrédula, geração que não crê, dura de coração para crer. Deus chama isso, eu estou falando isso, não é que eu estou falando, não. A Bíblia diz que a pessoa que não crê é dura de coração, tá? A própria Bíblia diz isso aí. Então é muito sério isso. Só vendo sinais, é loucura. Igual no ano novo, né? Aquela mulher foi curada aqui, ó, na hora da oração. Já pensou que só morrer e não crer? É igual a salvação batida, gente que morre, não se entrega a Jesus. Não lá do outro lado, e o arrependimento. Hã? Então acho que Jesus ia estar mentindo quando ele disse que crê e for batizado, será salvo. Quem não crê vai ser condenado. Aí a gente tem que fazer uma análise. Será que a gente acredita mesmo na Bíblia, gente? Ué, porque é a Bíblia que diz isso. Ué? Se eu não acreditar no que Deus está falando, acabou para mim, não. Vou acreditar em que mais? Hã? Acabou. Tem mais o que acreditar. Atos dos Apóstolos. Gente, Deus chama atenção por causa da incredulidade. Tem que parar com isso. Tem que pedir força a Deus. Senhor, me ajuda a crer. Hã? Fugir disso, gente. Não, acho que é João. Não sei se é João. É. João 20. Eu estava contando aqui para a Aline, Natasha, esse negócio do certificado do caminho ontem. Não. Eu não, Natasha, eu não batizei nenhum com esse nome. Eu costumava chamar de Carlinho. Não ia estar Carlinho, né? No certificado, não existe, né? Não ia estar nem Cadu, nem Carlinho, não existe, né? Só eu mesmo. Lá no João 20, dá uma melhoradinha aqui na voz, do costume de beber água pregando, né? Tem gente que fala, né? Ai, esse costume que dá uma ajeitadinha aqui. Então, lá no João 20, versículo 24, e o Enzo, como é que está, Enzo, as férias? A do Enzo vai até dia 2025. Ah? Poxa, que perona. Cadu também quer assim, né? Porque só o Enzo quer assim. Poxa. E o Guigui evangelista. Então, vamos lá, gente.
20 e 25. Acharam aí? A incredulidade de Tomé, não é isso? Tinha um discípulo no meio dos discípulos de Jesus que ele era incrédulo. Olha, andava com Jesus, presta bem atenção, porque ele falou lá: até quando estarei convosco? Ele andou com Jesus 3 anos. Ele ouviu Jesus pregar 3 anos. Ele viu Jesus acalmar o mar, paralítico andar, morto ressuscitar. O Lázaro, quando ressuscitou Lázaro. Gente, todos esses milagres da Bíblia, os discípulos viram. Eles estavam com Jesus, eles andaram com Jesus durante 3 anos. Mesmo vendo tantos sinais, tanto milagre, ele ainda não cria em Jesus. Sabe o que ele recebeu de Jesus? Um puxão de orelha. Vamos ver aqui. Ele está dizendo assim, ó: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Não é isso? Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal... os outros discípulos falaram para ele: a gente viu Jesus. É como o pastor e a pastora falam para você: olha, Jesus cura, Jesus liberta, a pessoa não acredita. Aí o que ele disse? E disse: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, aí ele está dizendo, no lugar dos cravos, de maneira nenhuma crerei. Olha só, irmão. Se eu não ver ele, botar meu dedinho lá, sentir, de modo nenhum crerei. Quer dizer, não adianta vocês falar, não adianta tentar me convencer, só acredito vendo. Tem gente que é assim, gente. Tem gente que é assim, tem gente que não adianta você pregar para a pessoa só acredita vendo. E para você ver, você precisa crer primeiro. E agora? Eu só acredito se eu ficar curado aqui agora, eu acredito. Mas para você ser curado, você precisa crer primeiro. Como é que você vai ser curado então? Porque isso está escrito lá também no livro de João. Está escrito: se creres. O que Jesus falou para Marta e Maria quando foi ressuscitar o irmão dela? Vai falar o filho dela. O que ele falou? Se creres, verás a glória de Deus. E se eu não creio? Como é que eu vou ver a glória de Deus? Você está entendendo? Se creres, verás a glória de Deus. Aí eu quero ver primeiro para depois crer. Não vai funcionar, vou ficar esperando toda a vida. Fé, gente, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza daquilo que você ainda não viu. Estão entendendo direitinho o que é fé? Fé é isso. É o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você ainda não viu. Então, primeiro eu preciso crer. Aí sim o meu milagre vai acontecer. Não é primeiro não é primeiro eu vejo o milagre para depois crer. O Tomé estava como, gente? Ele estava ao contrário. Entendeu? Ele estava ao contrário. Então ele disse o seguinte, vamos lá. Ele disse assim: não sei.
2, 26. E disse assim, ó. Vamos repetir isso aqui. E não puser a minha mão, né, no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. E depois disse, olha só como é que Jesus percebe isso, olha o que Jesus disse. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Aí ele disse o quê? Não sejas incrédulo. Por quê? Porque ele ouviu o que Tomé falou. Se eu vou botar o dedinho, porque você pensa que Deus não conhece você, Deus vê, Deus sabe quando você está crendo, quando você não está crendo. Tem gente que escuta que pastor é pastor, mas escuta com, poxa, legal, né? Até bonita aquela palavra, pastor, mas a pessoa não está crendo, aí o que adianta? Você achar bonito, mas não crer. Seu milagre não acontece porque você achou bonita a palavra. Seu milagre acontece porque você crê na palavra, é diferente. Você toma posse da palavra, aí seu milagre acontece. Entendeu? Então ele está dizendo, ó, não sejas incrédulos, mas seja crente, né? E está escrito assim: e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe, e Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe: por que me viste, Tomé? Creste? Jesus falou para ele: você só creu agora porque você me viu. Você está entendendo? Tem gente, eu só creio se eu começar a andar aqui agora, eu creio. Irmão, você tem que crer antes. Se você crê que Jesus Cristo te deu saúde, você vai agir pela fé. Tem gente que eu creio que Jesus me deu saúde, você continua fazendo a mesma coisa. Por exemplo, o paralítico, quando Jesus falou para ele, levanta e anda, o homem era o quê? Gente, o que o homem era? Estava deitado, não marquei um andar. Quando Jesus falou para ele, levanta e anda, ele não questionou Jesus. Você está maluco? Como é que eu vou levantar e andar? O senhor não está vendo aqui, eu sou paralítico. Ele não falou isso, irmão. Ele levantou e andou. Quando você crê, você obedece, gente. Você está entendendo? Não, fica meio assim. Se Jesus cura, liberta, a pastora fala, por que fulano está lá e não foi curado ainda, irmão? A culpa não é da palavra, a pessoa tem que crer. Quem dera depois assim? Se fosse assim, eu ia chegar naquele hospital da Posse, eu tenho muito dó daquele pessoal. Não é por causa do hospital, não, mas dó porque eles estão lá porque estão enfermos. Senão está ali em casa. Porque minha mãe já passou um tempinho lá, já vi pessoa sofrendo tanto ali de enfermidade. Gente, eu oro muito pelos hospitais, porque eu fico com dó daquelas pessoas que estão internadas, de um mês ali, usando fralda descartável, não pode comer o negocinho que eles querem. Se fosse só falar a palavra e orar, eu entrava lá, falava a palavra e orava, todo mundo levantava, ia embora para casa, não é? Só que não depende só da gente, depende da pessoa crer. Se nem Jesus pôde fazer na vida daqueles pessoal lá que não cria, eu vou poder fazer. Se Jesus estivesse aqui em pessoa, ele não poderia fazer na vida daquela pessoa que não cria. Por isso que ele disse, né? O pai do jovem lunático teve cara a cara com Jesus. Estava ali chorando na frente de Jesus. O que Jesus falou para ele? Se tu podes crer,
está na sua frente. Né? Pelo amor de Deus, é que Jesus está na sua frente. Por isso que ele falou, até quando estarei convosco, você vai sofrer. E Jesus disse, né, estarei convosco até o fim do século. Né? Aonde há 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou. Há quantas pessoas tem aí? Será que Jesus não está aqui? Ele esqueceu da promessa dele? Gente, é sério. Então Jesus está aqui. E é a vontade dele que todos que vêm na igreja sejam curados, sejam libertos, sejam salvos. É a vontade de Jesus. Só que se a gente não aceitar, não crer, ele vai fazer o quê? Não pode forçar a gente a crer. É igual o batismo. Batismo, Jesus está falando. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, olha o perigo da incredulidade. Quem não crê será condenado. E ele. Mas Jesus não pode evitar da gente ser condenado. Como? Ele não pode forçar a gente a crer. Ele nos deu o livre-arbítrio. Entendeu como é que funciona? É sério, gente. Sério. Então, vamos lá. Ele disse, por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado, gente? Feliz. Bem-aventurado é feliz os que não viram e creram. Você não viu Jesus, mas você sabe que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou, ele vai fazer. Você está andando lá para o seu corpo, lá você está vendo a doença. Mas Jesus disse o quê? Que ele já levou. Então você pode até não estar vendo a sua cura, mas você sabe que você foi curado. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Glória a Deus. Aí ele disse, bem-aventurado é feliz os que não viram e creram. Eu nunca vi Jesus pessoalmente. Pastor, você nunca viu esse Jesus cara a cara pessoalmente? Não. Mas eu sei que ele existe. Pastor, como é que você sabe que ele existe? Eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu usava droga, não uso mais. Eu mentia, não minto mais. Quem fez isso comigo? Eu sou batizada no Espírito Santo de Deus. Quem me deu esse Espírito? Que língua é essa que eu falo? De onde que veio ela? Gente, tem como eu duvidar de Deus? Eu nunca vi ele pessoalmente, mas eu sei que ele existe. Pelas coisas que ele faz na minha vida. Eu não vejo ele, mas eu sinto ele. Eu sei que ele existe. E a Bíblia me relata que ele existe. Você está entendendo? Que ele liberta, ele cura, ele transforma. Foi tudo isso que eu soube através da Bíblia. E aconteceu na minha vida. Então, gente, é isso. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Mesmo assim, o Tomé incrédulo. Vamos ver outra pessoa, outro pessoal que Jesus também puxou a orelha deles. Esse daqui acho que está lá no livro de Atos. João, Deus abençoe, meu filho, seja bem-vindo. Natasha, dá uma olhada aí para mim. Aqueles 2 discípulos lá. Outro pessoal que Deus também, Jesus também puxou a orelha dele por causa da incredulidade, entendeu? E, gente, mas por que Jesus puxava a orelha dos discípulos a respeito da incredulidade? Porque tudo é possível que crê e se eu não crer. Como é que Deus vai fazer se eu não estou crendo, gente? Aqueles 2 discípulos que foram andando com Jesus. Depois de ele ressuscitado. Então, eu preciso crer em Jesus. Eu não posso levar Jesus como se Jesus fosse um mito, uma história.
Eu estou falando porque eu já vi isso, tá? O pessoal na igreja, olha que pregação, né? Que bonito. Então você creu. Não adianta a gente achar bonito e crer, a gente tem que crer em Jesus. Glória a Deus, Jesus faz, mas a gente tem que crer. Tudo é possível crer. Lucas. Olha outra situação que Jesus chamou a atenção lá naqueles discípulos lá, ó. Não endureça o seu coração para Deus, porque aqui não estou falando para você, a Bíblia chama a pessoa que não crê de duro de coração. E mesmo você vendo milagre, vai dizer que você nunca viu Jesus fazer nada. Tu viu ali? Jesus já tinha feito vários milagres na frente de Tomé. Mesmo assim, ele não estava crendo. Então, lá no livro de Lucas, lá no livro de Lucas 13, no livro de Lucas 24, acharam aí? 13. Ele está falando assim, ó, presta atenção. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Mas aquelas discípulas, porque 2 discípulos do Senhor. Que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém. E 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Sabia, gente? Presta bem atenção. Isso aqui que eu vou falar aqui é uma coisa muito séria. Você sabia que se você não crê, você não consegue perceber a presença de Jesus na sua vida. Às vezes Jesus está do seu lado. E bem ele falou lá, né? Ó geração incrédula, até quando eu vou estar com você que você vai continuar sofrendo? Porque se você não crê, você não consegue perceber a presença de Jesus na sua vida. Você não consegue enxergar o que Jesus faz na sua vida, os livramentos, as bênçãos, você não consegue enxergar. Às vezes tem gente que é abençoada, mas não enxerga, sabia? Não enxerga. A pessoa, ela enxerga a vida dela, está toda mal. Só os outros de fora que vê o quanto que Jesus abençoou ela. Um dia desse atrás, eu estava dando conselho para uma pessoa. Não está aqui não, pessoa. Aí eu estava falando para a pessoa, você já reparou como você é abençoado? Porque a pessoa mesmo não repara isso, mas a gente que está de fora, a gente repara. Mas a pessoa Jesus está andando com a pessoa, está ali para ajudar a pessoa da incredulidade não deixa você ver Jesus. E Jesus se aproximou desses rapazes aqui, eles não reconheceram Jesus. Entendeu? Eles não reconheceram. Ó, aí está dizendo aqui, vamos lá. E o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como fechados, para que não conhecessem, não conheceram Jesus. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo, cujo nome era Cleópatra, disse: és tu peregrina em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E ele lhe disse: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes dos nossos príncipes entregaram a condenação e a morte, e o crucificaram.
E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, nas quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não ouviram. E Jesus, olha o que Jesus disse, ó. Ele lhes disse: ó nécios. Sabe o que é nécios? Quem sabe o que significa a palavra nécios? Ninguém sabe o que significa a palavra nécios? Não? Nem você não vai. Não, a palavra nécio é a mesma coisa que ignorante. Ignorante não é uma pessoa grossa. Ignorante é uma pessoa sem conhecimento da palavra. Quando ele fala assim, ó nécio, é falta de entendimento da Bíblia. Você está entendendo? A pessoa ignorante da palavra, que não conhece a palavra. E ele disse assim, ó nécios. E mais o que, gente? Tardio de coração para crer. Tudo que os profetas disseram. Esses dois discípulos também tomaram puxão de orelha de Jesus. Por causa de quê? A incredulidade deles. Eles não acreditaram que Jesus ia ressuscitar depois de 3 dias. Sim, às vezes você na sua vida, você não acredita que Deus pode mudar a sua vida, que Deus pode mudar o seu filho, que Deus pode mudar o seu casamento, que Deus pode mudar a sua história. Deus pode abrir uma porta de emprego, que Deus pode mudar lá a sua parede. Você não acredita em Deus. Isso atrapalha. Você está entendendo? Eles não acreditaram que Jesus ia ressuscitar. Então Jesus puxou a orelha dele também, ó nécios e tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, estas coisas, e entraste na glória. Jesus estava lá explicando a eles. Vocês esqueceram que foi pregar, que antes ele ia morrer, depois ia ressuscitar. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aí Jesus começou a pregar para eles de novo. Eu tenho que pregar tudo de novo, porque eles já aprenderam não. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E terminou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se os seus olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Eles disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando nos falava pelo caminho e quando nos abriu a escritura? Mas não reconheceram que era ele. Tardio para crer. Vocês estão entendendo, gente? A gente não pode ser pessoa dura de coração para crer em Jesus. Isso atrapalha e Deus não pode agir. Deus chama a nossa atenção sobre isso. Pastor, tem mais algum lugar que Deus chamou a atenção? Acho que é isso. Pesquisa também, não, acho que não. Se é esse, vamos lá. Olha só. Vamos lá, gente, eu estou mostrando para vocês isso aqui na Bíblia. Você precisa se esforçar. Eu tenho um livro lá em casa, esse livro é teológico.
curar enfermo, expulsar demônio. Esse livro está escrito, sabe o quê? Está escrito assim, ó, quando você tiver que duvidar, duvida da sua dúvida, não duvida de Deus. Porque Deus não tem como, Deus não é homem para que minta, gente. Deus não pode mentir, você tem ideia disso? Deus não pode falar uma palavra, uma letra que não seja verdade. Quando Deus falou com Moisés sobre a incredulidade do povo, Deus também chamou a atenção aqui, ó, por causa da incredulidade do povo. Vou te mostrar aqui. Isso é o Êxodo, não sei se é Êxodo ou Números. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, até quando esse pessoal vai agir desse jeito? Não, que peraí. Achei. É Números 14. Olha o que Deus disse para Moisés, olha só. Acharam aí, gente? Sim ou não? Todo mundo achou? Então está todo mundo afiado. Né, Carlinhos? Está todo mundo afiado. Lá no Números 14, lá no versículo versículo 11, acharei? Olha o que Deus falou lá para ele, gente, presta atenção. E disse o Senhor a Moisés, não é isso? Até quando me provocará este povo? Deus falou para Moisés: Moisés, até quando esse pessoal vai ficar me provocando, Moisés? Até quando não me crerá em mim, não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles. Olha Deus aí falando para Moisés: até quando que eles não vão crer em mim, mesmo os sinais que já foi feito no meio deles? Gente, Deus já tinha abrido o mar vermelho, tinha jogado 10 pragas no Egito, fez cair maná do céu, fez brotar água da rocha, e outros milagres que Deus realizou no meio dele. Deus mandou fazer uma serpente, que toda pessoa que chegava lá em frente da serpente, a pessoa era curada na hora. Tirava, Jesus ainda não tinha levado as nossas doenças, mas toda pessoa que chegava diante da serpente era curada na hora. E outros sinais que Deus fez. Ele falou: até quando eles não vão crer, mesmo os sinais que eu fiz, mesmo que eu realizei no meio deles, eles ainda não creem em mim. É como na igreja, gente. Poxa, esse pastor está pregando, não, a pessoa já viu pessoa curada, já viu pessoa demônio saindo, já viu pessoa que andava, não andava, andou, não enxergava, enxergou. O que sim, a pessoa precisa ver mais? Você está entendendo? Aquela irmãzinha, a Marisa, né? A Marisa, tá? Gente, a Marisa,
A Marisa tinha um espírito de loucura naquela mulher. Não tem ideia do que é isso? A mulher ficou 3 anos na clínica psiquiátrica. Você tem que vasculhar lá o Face, eu vou procurar de novo. Você tem que ouvir o testemunho da Marisa, uma coisa muito forte, gente. Aquela mulher viveu anos aí na rua, de porta em porta, batendo na casa de uma, toda evacuada. Ela cuidou dos filhos, ela contou no testemunho. Os filhos que ela tinha, quem cuidou foi o pai. Porque ela disse que viu o neném no berço. O neném fazia cocô, né? O neném no berço cheio de mosca. Ela olhava assim, mas ela não tinha força. A pastora queria ir lá, mas ela não tinha força para ir cuidar do neném. Ela passava a noite toda gritando. Eu vou ver se eu acho esse testemunho de novo. Os vizinhos falavam, olha, dá um jeito nessa tua esposa. Porque a gente não aguenta mais, ela fica a noite toda, ela ficava a noite toda gritando. Eu vou morrer. Aí de manhã cedinho, quando clareava, ela pegava uma panela, ia para a rua e ficava de porta em porta. Uma vez eu vi a Marisa aqui, isso aqui já foi aqui, porque a Marisa passou lá na minha casa 2 vezes quando eu morava na Luz de Lenda, era obreira. Todo mundo conhecia a Marisa ali, gente. Ela passava lá de porta em porta, ela já passou na minha casa 2 vezes. Ela chegava gritando. Sei quem lembra dela aí, se não lembra dela, lembra disso, lembra? Não? Ela chegava gritando, eu tô com fome. Aí a gente botava comida pra ela, aí eu parava lá na vizinha, eu tô com fome. Aí a vizinha também botava, ela ficava, ela comia, por cima evacuava por baixo, a calça caía, cheia de doutor, cheia de mosca. Os pessoal, ela contou isso no testemunho, ela falou, pastor, eu não sentia que a minha calça caía. O pessoal ficava assim, essa calça aí, mano, calça aí, ó, caiu a calça, pelada aí na rua. Aí ela ia, puxava a calça, ela disse que o intestino dela não segurava mais, ela comia por cima, se evacuava por baixo, comia por cima, evacuava por baixo. Essa mulher ficou anos assim, 3 anos internada na clínica psiquiátrica, tomando vários remédios de tarja preta. E ela estava me contando que ela teve, acho que a mãe, eu não sei se foi uma tia, sei lá, e o irmão dela morreu com o mesmo espírito. O mesmo espírito, comia. Eu acho que foi a tia e o irmão, um negócio assim, o mesmo espírito. Ela disse que o irmão dela morreu no colo dela. O irmão dela saía. Quando ela era mais nova, né? Ela ainda não andava com as panelas, assim, às vezes que saía, não pulou para ela, não sei. Eu sei que estava na tia, depois pulou para o irmão. Depois o irmão, ele ficava na beira do dia, igual esse dia aqui, ó, catando comida, comia, saía, eu quero comer. Chegava em casa, brigava com a mãe da Marisa me contando. Mãe, eu quero comer, comia tudo que tinha. E quando foi um dia, ele saiu para a rua, quero comer, chegou em casa, tô com fome. Aí a Marisa foi, pegou uma panela de comida, e ele estava, tô passando mal, tô com fome, mas não sabe se envenenar, ou se ele comeu alguma coisa envenenada, que isso aí não tem mais vazio do lixo. Aí ela disse que ela começou a dar comida na boca dele, aí ele começou a espumar, morreu no colo dela comendo. Ela ia ser mais uma na mão do diabo, se ela não lembrasse aqui. O diabo já vinha matando o pessoal da família, já com isso. Coisa séria, né? Já tinha morrido o tio, já morrido o irmão, agora o diabo vai tentando matar ela. Mas ele não conseguiu, porque ela chegou aqui a tempo. Gente, essa mulher está boazinha. Marisa até emagreceu muito. Você já viu como a Marisa emagreceu? Ela veio já todo comendo. Marisa está magra. Visto que ela veio para cá, emagreceu muito. Come normal, dorme normal, conversa normal. Não toma mais remédio de tarja preta. E
Isso é o que, gente? Mesmo a pessoa vendo um milagre desse, a pessoa não crê em Jesus. Ela foi liberta onde? Aqui. Aqui, ela foi liberta aqui. A ambulância, todo dia, isso eu vou achar o testemunho dela, vou botar lá, que eu tenho que até botar nas outras redes sociais também. Ela disse que o marido dela chamava a ambulância todo dia de noite quando ela chegava em casa. A ambulância nem levava mais ela, parava ali no portão meu, tinha que dar lavagem nela. Saia comida para tudo outro lugar, para comida. Ela não conseguia parar de comer. Entendeu? Então, essa mulher foi liberta aqui, gente. Eu lembro até hoje o dia que ela entrou aqui. Antes dela entrar aqui, eu estou aqui pregando, eu vi ela umas 2 vezes aqui perto da padaria. Uma vez eu passei perto dela lá, moça, eu só não tenho dinheiro para minha mãe comprar pão no ovo, um negócio assim. Eu não sei se eu comprei um pão para ela, o negócio que ela pediu, eu comprei. E quando ela foi embora, eu falei, gente, não é possível, essa mulher é aquela mulher da luz de lembra, muito parecida. Eu fiquei lembrando, ela é muito parecida com aquela mulher, não é possível. Será? Mas, poxa, morava lá na Luz de Lembra, morava lá na Aerobreira, agora eu vim pra cá, quando eu vim morar aqui, será coisa de Deus, ela tinha que se libertar aqui, bem pronto for, ela estava lá, eu vim pra cá, vim pra igreja aqui, ela veio pra cá, coisa de Deus mesmo. Aí, antes disso, eu estou aqui pregando, estava chovendo, irmão, eu estou vendo ela vindo no meio da rua, uma chuvaiada, que ela morava aqui na esquina. Aí ela estava passando no meio da rua e o Igor atrás dela. O Igor, daqui, eu estou vendo aqui dentro. O Igor, mãe, sai do meio da rua. E ela assim, andando perdida no meio da rua. Aí o Igor foi, pegou ela e empurrou ela para a calçada, o carro estava vindo. Ela na frente do carro. O carro querendo passar, buzinando ela. E o Igor, mãe, sai da rua. Bate chuva, tá aqui o Igor. Aí o Igor empurrou ela para a calçada, mãe, sai da rua. E ela andava assim como se, né? Aí até que um dia, eu lembro que eu vi isso alguns dias antes, fiquei até com dó do menino, eu falei, tadinha, minha mãe, né? Fiquei desesperada minha mãe desse jeito. E depois de alguns dias ela entrou aqui. Acho que Natasha estava aí, quem mais estava aí? Só Natasha? Só? Que ela entrou assim, pastora, minha eles estão atrás de mim. Eles estão atrás de mim, totalmente desnorteada. Eles querem me pegar, estão atrás de mim. Aí eu fui e fiz uma oração por ela mesmo. Repreendi aqueles demônios, mandei tudo sair. Ela foi embora. No outro culto, ela estava ali sentada no Brasil. Não era? Boazinha, assistindo eu. Ah, pastor, isso é a hora comigo. Amém. Até hoje está. Isso é o que, gente? Isso é Deus. Então esse povo aqui, eles viam sinais que Deus estava ali. Mas mesmo assim eles não criam em Deus. Poxa, gente, será que um Deus que libertou a Marisa não pode curar uma dorzinha de cabeça, com preguiça que está passando? Um Deus que me libertou lá do mundo das drogas, dos vícios, ele mora cheio de vício, misericórdia. Você não tem ideia como é que era a minha vida, não. Então Deus fazer, Ele faz, só que a gente não pode ser pessoa incrédula, você não crê. Não adianta você orar e não crer, você tem que crer, gente. Aí ele está falando aqui, vamos lá. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Até quando que eles não vão crer em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles. Glória a Deus. Amém. Esse milagre aconteceu com a Marisa foi um sinal. Um ser humano normal pode libertar uma pessoa nessa situação, gente? A mulher passou a vida toda dela assim. Por que a vida toda? Sabrina, eu não sei quantos anos ela está trabalhando nessa Sabrina. Tem a Sabrina, tem o Ibe, ela tem o Marlon. E quando ela veio para cá, o filho dela já era
casado, muito tempo, já tinha até a netinha, que ela já tinha neta, a netinha dela já era grandinha assim. E esse filho dela, o Magno, né? Ela estava falando, quando ele nasceu, ela não tinha força para cuidar dele. Então, imagino que há muitos anos que ela estava ali. Quando ela veio para cá, o menino já era casada, já tinha filho. Ela teve 3 filhas, não tem só o filho dessa menina, ela tem um Marco também, que é casado, tem a netinha dele, que é Marta e a Karina, que é a nora dela, e os filhos. Então, tu imagina, olha os anos que Marisa ficou daquele jeito, foi um tempo aqui. Isso não é a mão de Deus, não, gente. Você está dizendo, aí você não crê que Deus pode mudar a sua história. Deus já mostrou que Ele está aqui. Ele já mostrou que Ele faz. Agora você precisa crer. Não depende mais de Deus. Deus já está fazendo a parte dele. Agora depende da gente crer. E outra coisa, preste atenção, pastor, eu queria que as coisas devem ser mais certas para mim. Gente, escuta esse conselho que eu busquei aguardar isso aqui, mas hoje em dia eu procuro fazer desse jeito. Lá no livro de 2 Reis, a gente vai no batismo, em nome de Jesus, lá no livro de 2 Reis, lá no livro de 2 Reis, lá no livro de 2 Reis, lá no... Gente, você vem na igreja, você precisa prestar atenção no que Deus está falando. O segredo é esse. Você vem na igreja, você não consegue ouvir, você se torna uma pessoa religiosa, sabe? Eu sou aqui para uma pessoa religiosa. Você vai na igreja, mas Jesus não entrou em você, Jesus é eterno. E para haver realmente uma libertação, uma conversão, uma mudança mesmo dentro de você, Jesus tem que entrar. E ele só entra pelo seu ouvido, que ele é palavra. Se você não conseguir prestar atenção, ele não vai entrar onde ele tem que entrar. Aí o que acontece? Você muda, sua vida muda. Mesmo sofrimento, não, Jesus tem que entrar, deixa Jesus entrar em você. Pastor, quando eu deixo Jesus entrar, quando eu presto bem atenção no que está sendo ensinado, aí Jesus entra. Se ele entrar, ele acaba com tudo de ruim da tua vida. Glória a Deus, como ele acabou lá da minha, ele acabou com tudo de ruim da vida da Marisa. Mas para isso ele precisa entrar. Amém? Ó, o Elias, vou resumir aqui cada hora, tá, gente? O Eliseu, ele não largava o Elias. Elias era um profeta. E ele estava sempre juntinho com o Eliseu. O Eliseu estava sempre juntinho com o Elias. Até que um dia eles foram lá para o outro lado do Jordão. E Deus levou o Elias. Porque o Elias, ele não morreu. O Elias foi arrebatado. E o Eliseu estava junto com ele. Aí ele falou, ó, pede o que você quer antes que você retirar de ti. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E o Elias foi elevado, né? Deus arrebatou o Elias. E a capa do Elias caiu sobre o Eliseu. Pastor, o que é aquela capa ali? Aquela capa representa a unção. O Eliseu, ele era sucessor de Elias. O que é sucessor? Uma pessoa que estava sendo preparada para ficar como profeta no lugar do Elias. Deus já tinha preparado ele para levar o Elias. Eliseu vai ficar no lugar dele. Aí o que aconteceu? Ele pegou lá a unção dele e tal, e veio, voltou. E o pessoal, que era 50 filhos de profeta, pessoal que estava lá, que queria, porque queria que o Eliseu ficasse com eles, quando viu o Eliseu voltar, percebeu que agora o espírito de Elias estava sobre Eliseu.
Só que eles fizeram um pedido a Eliseu, vamos lá, você entender isso aqui. Quando Eliseu voltou, eles falaram isso aqui, lá no 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam de frente de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Olha a ideia que eles tiveram. Há 50 homens valentes. Ora, tens que nos ir buscar o teu Senhor. Pode ser que eu levasse o espírito do Senhor e lançasse a um monte ou a um dos vales. Deixa eu te explicar aqui. Ele chegou perto do Eliseu. Olha, a gente vamos lá procurar o Elias. Pode ser que o espírito deixou ele em algum lugar, nos montes. Pastor, o que significa isso aí, gente? Preste atenção. O homem e a mulher de Deus, eles têm visão espiritual. Deus não ia deixar um pastor, uma pastora dirigir uma igreja se eles não tivessem visão espiritual. E quando o pastor e a pastora falam, vai, você vai, mas quando está falando, não vai, não faz isso não, vai, você vai se arrepender. Porque Deus já